É incrível, é curioso a gente saber como que esses impérios conseguiram cair tão grandes assim, tão grandes e tão poderosos, conseguiram cair por uma invasão bárbara. Uhum. Só pra gente entender, os bárbaros não tinham organização? Então, eram mais na loucura? Então, aí que tá o ponto. Também não. Se você pegar historiadores tipo o Tito Livio, né, que é um dos primeiros historiadores a deixar registrado a arte da guerra romana, né, ele tem nuances de que eram e de que não eram desorganizados, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para analisar o que era a ideia bárbara europeia, né? A gente está falando de Germânia, que é já fora da Europa Central e Ocidental, né? E você pegar os celtas também. Essa ideia de que bárbaro é uma coisa louca, desorganizada, que sai correndo pra cima, até o Gladiador faz isso no filme, né? Você vê aquele primeiro embate entre os dois, os caras correndo igual uns loucos pra cima dos soldados romanos, se jogando por cima dos escudos. Não rolava, assim. É mais uma ideia preconceituosa que a gente sabe que acontecia, porque era uma disparidade tática grande. Entendi. Mas isso não significa que eles não tinham as suas táticas. Por exemplo, os próprios bárbaros usavam uma tática muito conhecida, chamada como wedge formation, formação como se fosse em V, que eles avançavam com uma infantaria forte nas alas, e eles iam quebrando literalmente formações sólidas do Império Romano. Então, como que eles usariam uma tática dessa em V se eles eram como loucos correndo para cima dos soldados romanos? Não teria como. Eles Até o nome bárbaro é um nome dado, acho que pelos romanos, né? Isso, na verdade, romanos e gregos, né? Uhum. Por que o nome bárbaros? Isso é até curioso. Por que vem esse lance de bárbaros? Heródoto já dizia isso, que eles é uma nomenclatura para se referir à forma como eles entendiam que os bárbaros falavam. Para eles é como se eles falassem babá. Entendi. Porque eles não entendiam a língua. Uhum. Então o bárbaros, era esse bababá que eles ouviam e não entendiam. Não é que os caras eram bárbaros do ponto de vista pejorativo, que eram porcos ou sujos. Esse conceito veio pós esse fato, né? Veio pós esse fato. É uma coisa nova, mais moderna. Na época, o bárbaros era só para se referir a uma linguagem que eles não entendiam. Então, desde a Grécia Antiga, depois foi adotado também em relação a... Mas tinha alguma coisa a ver com costumes também? Porque a gente tem a ideia do cara comendo a coxinha gigante, o colchão gigante, o pernil. Tem alguma coisa a ver também com os costumes culturais? Então, a palavra passou a sofrer mutações, né? O sentido, a semântica da palavra bárbaros ao longo do tempo passou a sofrer essas mutações, né? Então deixou de ter essa ideia de língua, que a gente não entende, e passou a ter uma ideia de costume, da maneira como o cara se comporta. Sim, se você parar para analisar o que era a higiene romana e o que era a higiene, de certa forma, germânica, dos bárbaros germânicos, era completamente diferente. Na verdade, se você pegar a higiene medieval e comparar com a higiene romana, você vai ver que existe um abismo aí. Os romanos eram muito mais higiênicos do que a Europa medieval. Eles tinham latrinas, eles já tinham sistemas de esgoto. Isso é uma loucura de ver as construções que eles fizeram, né? Naquela época. Os aquedutos, cara, sabe? A gente para analisar assim, é uma coisa tão simples. A gente vai lá ver, caramba, um aqueduto transportava água de um lugar para outro. Beleza. Até essa ideia nessa época, né? Entendeu? E você ter sistema de esgoto, cara. A gente tá falando de antes de Cristo e depois de Cristo também. E a gente tá falando de uma Europa medieval que não tinha isso. Os caras literalmente cagavam no chão e tampavam, né? E se tampavam, né? Se tampassem em algum momento.